Olá, bom dia. Estamos aqui no podcast na plataforma do Pablo Marçal e vamos estar entrevistando o nosso campeão, Popó. Prazer Obrigado. você fazer a nossa Prazer visita meu, aqui. prazer meu estar aqui, a gente falar um pouco da nossa, já que você trabalha com imóveis, né? Já trabalha com empreendimento, com esse boom que o Brasil voltou a esse segmento grande, principalmente na área de Santa Catarina, viu? Estou fazendo alguns investimentos lá, vou contar para vocês também. Acho que é legal o pessoal saber o que é que gera nesse local, o porquê eu fui para lá também, o porquê eu tô aqui em São Paulo também. Tem porrada amanhã. Imagino. Depois a gente vai perguntar para você contar um pouco dessa porrada. Fechou. Legal, Popó. Vamos lá. Eu vou começar a fazer algumas perguntas, a gente vai bater um papo. E aqui vai ser uma troca de ideia, conhecimento, para a gente entender como que o Popó lida com a vida dele, não só com a vida profissional, mas pessoal, para a gente entender as questões e os códigos do Popó. Ah, tem Vamos muitos lá. códigos aqui. Ó, eu trouxe uma colinha Eu e peguei vou alguns anotar. códigos com o Pablo Marçal, eu tô esperto, viu? Tá esperto? Peguei o código. E logo terá a luta com o Pablo, hein? A luta não, o massacre, eu vou O bater massacre. nele. Entendo. É porque a pessoa que luta, quando ele vai lutar com outra que não luta, ele bate. Ele bate. Entendeu? É tipo a cadeirada, Ele já tá se preparando. né? Ele, Mas ele, não, ele não tá contando pra ninguém, eu mas acho ele que tá se as porradas preparando. que eu vou dar nele vai ser pior do que a cadeirada que o Tadatena deu nele, E coitado. tenho certeza. Vai. É isso aí. Vamos lá. Eu preparei algumas perguntas, até para eu poder anotar aqui os códigos que a gente vai ter do Popó aqui. A gente vai falar também sobre o mercado imobiliário, os investimentos que ele tem feito no mercado imobiliário, e enfim, vai ter bastante produtos, perguntas para a gente poder participar e conhecer o Popó. Vamos lá. Primeira pergunta. Como foi sua infância em Salvador e o que mais te marcou nesse começo de vida? Pois é, né? A minha infância foi como igual, né? Todos os grandes atletas do Brasil, sem apoio, sem estrutura. Eu sou o filho mais novo de 5 anos, de 5 homens na minha casa. Dormi no chão até meus 23 anos, passei fome, passei dificuldade. O que salvou não só a mim, como toda a minha família, foi o esporte. Se não fosse o esporte na nossa vida, com certeza absoluta, a gente não estaria morando na mesma casa, porque a casa saiu, passou uma pista, né, um viaduto na frente, e a casa tem que ser demolida. Mas a gente estaria no mesmo bairro, no mesmo bairro, no mesmo local, porque nenhum dos meus irmãos, desde quando eu me tornei campeão mundial, nenhum deles conseguiu sobressair em termos de estudo, em termos de área profissional, né? E graças a Deus, Deus me deu o dom e o talento de sobressair e ajudar toda a minha família. Eu dei casa a todos os meus irmãos, montei academia para toda a minha família. Comecei a lutar com 12 anos, fui campeão baiano com 14, fui campeão norte-nordeste com 15, fui campeão brasileiro com 16. Com 17 anos já estava na seleção brasileira, com 18 anos já era profissional e com 23 anos eu tive a oportunidade de disputar um título mundial e daí eu consegui mudar a vida da minha família. Um mês antes de disputar o título mundial, a gente morava em uma casa de 10 metros quadrados, nem janela tinha. Era a menor casa do bairro que a gente tinha lá no bairro da Baixa de Quintas, em Salvador. Comprei uma casa fiada um mês antes da luta, para depois da luta, com toda a certeza, com toda a segurança, com todo o foco e determinação que eu tinha na minha vida, eu falei: essa é a oportunidade de mudar a minha vida e a vida da minha família. Então, a única forma de eu conseguir mudar todo esse quadro de ter meu pai alcoólatra, de quebrar tudo em casa, de machucar minha mãe, tudo isso. E eu queria um dia na minha vida ter uma oportunidade para mudar esse foco, para mudar esse quadro na minha vida. A gente morava em uma casa de aluguel, era pequena a casa, tudo, não era a própria casa também. Eu lembro que a gente pagava R$ 35 por mês de aluguel. Naquela época o salário mínimo, se eu não me engano, era cento e pouco reais, né? E você pagando R$ 35 de um salário mínimo para uma mulher que era pensionista igual a minha mãe, era muita coisa, né? Era quase a metade do salário que ela recebia. E a gente via meu pai com a bebida se transformar e quebrar a casa, fazer um monte de coisa. E eu sempre falei: ó, mãe, eu vou mudar a vida da senhora. E a gente não vai ficar aqui a vida toda, não. Deus, o dom que Deus me deu, eu vou absorver ele com muito carinho, muito amor e vou fazer o dom
do dom que ele me deu, eu vou fazer com amor. Comecei a fazer o boxe pelo amor, né? Aí eu sempre falo que o boxe, o esporte a gente começa pelo amor, depois a gente vai pela paixão, depois a gente vai pela profissão. Eu comecei pelo amor, gostar, aquela coisa toda. Aí depois eu tive aquela paixão de querer ser o campeão, de estar como campeão, aquela coisa toda. Aí depois veio a parte profissional, que eu tinha que fazer por obrigação. Eu tinha que manter o meu título mundial, eu tinha que manter o meu nome, eu tinha que manter a minha invisibilidade, eu tinha que manter a minha família e sustentar ainda a minha família. Então, não era mais só o amor que gerava ali, era a profissão que estava ali. Eu fazia por profissão, eu queria estar ali, por profissão. Hoje já é diferente, hoje já faço mais por amor, por desejo, por divulgar meu esporte, tudo. Foi uma vida muito difícil, não foi fácil estar aqui hoje com vocês, né? Conquistei muita coisa, foi muito fácil, chegou, foi campeão, não, foram 9 anos para disputar um título mundial para mudar a minha vida. Desde 90 eu comecei a lutar, e em 99 que eu consegui um título mundial e consegui mudar a vida da minha família. E Deus foi tão bom comigo que não me deu só um título mundial, me deu 4 títulos mundiais, entendeu? E daí mudei toda a vida da galera toda e até hoje eu ajudo minha família. Legal. Nossa, fiquei emocionado. Chegou a arrepiar a história dele falando que a primeira luta, da primeira vitória. E sem dúvida, eu vou perguntar, mas eu já imagino qual que é a resposta. Então podemos falar que a sua primeira vitória foi o dia que você deu uma casa para sua mãe. Com certeza. E talvez a maior. Não, e foi assim, muita gente pergunta, ei, rapaz, ser campeão mundial, tudo aquela coisa toda. Não, rapaz, eu respirei tão fundo naquele dia que eu falei assim, a casa tá paga. Entendeu? Porque Cara, que depois da legal. minha vitória, levantar a mão e tudo, e muita gente não sabe o que é que gera por trás daquilo tudo, aquele esforço. E Deus me preparou de uma maneira tão grande assim, foi muito, muito, muito especial aquele dia que eu ganhei um título mundial, que a luta era para ser 12 rounds, de cada round são 3 minutos por um de descanso. Eu ganhei no primeiro round com 1 minuto e 45 segundos do primeiro round, né? Um dia de sábado, 3 horas da tarde, ao vivo pela Globo, e minha luta acontecendo, e Galvão Bueno naquele dia falando assim, nasceu um novo ídolo do esporte brasileiro, e daquele dia para cá minha vida mudou. O A Espírito vida da Santo minha estava família, presente sim, ali sim, para sempre você conquistar teve, essa vitória sempre e teve, conquistar a casa da sua família, da sua mãe. sempre Que teve, foi legal. sempre em primeiro lugar na minha vida, foi a minha família, entendeu? Acho que quando a gente honra nossos pais, né, meu pai, minha mãe, sempre honrei, honro até hoje, não tenho meu pai aqui perto da gente, mas minha mãe tá com a gente, então sempre que eu posso, agora mesmo minha mãe tá passando tempo lá em casa, porque eu saí para viajar junto com meu irmão, ele mora com meu irmão, disse que não quer morar comigo, que é onde eu moro não tem nada, é onde ela mora tem fofoca, tem um braço dela todo escuro de ficar na janela olhando a vida dos outros, então ela disse que lá é melhor do que tá lá em casa, aquilo tudo, mas todo dia eu montei a academia em cima da casa da minha mãe para todo dia ver minha mãe. Eu moro em Lauro de Freitas, e de Lauro de Freitas para academia lá na Barra de Quinta, dá mais ou menos 20 a 25 quilômetros. Todo dia eu vou e volto 20 quilômetros, 25 quilômetros, só para treinar e para ver minha mãe. Que legal. Honrar o pai e a mãe. É isso aí. A gente fala que família nunca deixa o outro para trás, né? Família, sempre com a família, cuidando da esposa, dos filhos. Eu também, Popó. Sou casado, tenho uma esposa que está aqui com a gente, uma esposa linda, que é a Carol. Tenho duas pequenas, uma menina de 3 anos, outra de 7 anos, que é a Luísa e a Rafaela. E elas são os amores da minha vida. Sim, sim. Então, tudo que a gente acaba fazendo nesse trabalho que a gente presta de regularização de imóveis, mentoria para incorporadores, é pensando nelas. E Deus me deu uma responsabilidade cedo. Eu fui pai com 16 anos. Né? O meu filho mais velho tem 33 anos. E eu com 16 anos eu fui pai, né? Com tanta dificuldade tudo, consegui criar meu filho, consegui ajudar, consegui fazer de tudo. É, um amigo meu me dava R$ 100, outro me dava R$ 300, aquilo tudo. Tinha um lugar que eu comprava fiado para todo mês pagar, que era o leite, era a fralda do meu filho, né? E naquela época a gente não tinha plano de saúde, mas graças a Deus, desde quando eles eram muito pequenos, eu consegui fazer um plano de saúde, né?
e eles ter para onde ir na hora difícil, tudo, mas graças a Deus nunca tiveram nada grave assim que a gente pudesse usar, que eu precisar, mas foi muita dificuldade, foi muita eh, eh, persistência também, e Deus foi tão bom comigo que em 2001 me apresentou uma pessoa, né? Essa pessoa eu comecei a conhecer, me apaixonei por essa pessoa, casei com essa pessoa e fiquei 12 anos casado com essa pessoa que hoje, mesmo separado, a gente tem 13 anos separado, é minha melhor amiga. E ela falou assim, ó, bora fazer o seguinte, é, eu quero te ajudar, eu quero ver o seu contrato, eu quero te ajudar a construir a sua vida e construir um patrimônio para você, porque você tem o seu legado e os seus filhos para deixar. Vamos primeiro criar uma patrimonial, né? Quando eu conheci ela, eu já tinha 5 filhos, tá? Tudo pequeno. Hoje são todos homens, né? O mais novo vai fazer 20. E ela falou assim, ó, vamos comprar muitas salas comercial já alugada. A gente tem aqui, mas eu não vou te vender, porque ela tinha uma construtora. Tem uma construtora, na verdade, chamada André Guimarães Construção, Salvador? que é o nome é Salvador, Salvador. que é o nome do pai dela que fundou tudo, seu André. E aí ela falou assim, ó, eu não sei, eu não vou vender sala comercial nossa, eu já vou vender de clientes, já alugado de clientes que tá apertado tudo, querendo vender com preço quase a metade para você ter. Eu tive mais de 50 salas comerciais Nossa, alugadas. parabéns. Eu tenho imóvel alugado a Burger King lá em Salvador, no bairro Nobre em Salvador. Né? Eu tenho apartamentos também, já para entregar agora, que eu comprei até com o pessoal da André Guimarães, já lá embaixo, com preço de família, Comprou em tudo, planta. por planta, entendeu? O nome da construtora é Andréa Guimarães. André Guimarães. André Legal. Guimarães Construção. Lá em Salvador, eles constroem açaí, constroem atacadão em todo o Ai, que Brasil beleza. também, tudo. Legal, já vou fazer até o meu marketing Vai aqui, ó. lá para ver Andréa se Guimarães. aí, Se ó. você precisar fazer processo de incorporação imobiliária, regularizar o imóvel, fazer estudo de viabilidade, ó. Eu vou deixar meu contato, você Boa. me chama, hein? Vou lá para Salvador fazer os processos em cartório, Eles estão em aprovação. Portugal agora, já Portugal. para construir lá em Portugal. Se não estão construindo já. Ai, que legal. Estão lá em Portugal. Denis e a Eliana, que era minha ex-mulher. Ela é casada hoje, tem 2 filhinhos, me dou super bem com o marido dela também. Mas tudo que eu sou, tudo que eu tenho, foi o que eu passei pela mulher da construção civil, do ramo imobiliário, pós-graduada em administração. E ela que me ajudou, tudo que eu sou, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu consegui guardar e juntar e fazendo meu patrimônio, foi justamente que eu passei por uma mulher que hoje eu digo assim, ó, se não fosse você na minha vida, eu não sei o que eu seria, não. Nossa, E legal. a gente vai, né, torrando pro lado, aí Vai ajuda gastando, uma, ajuda a né? outra, a gente ajuda tanta pessoa que esquece Esquece até da gente. de primeiro de ajudar para depois a gente ajudar alguém, né? Mas eu era assim, eu primeiro ajudava para depois ser ajudado, né? Tanto que a primeira coisa que eu fiz não foi dar a minha casa para eu ficar de boa. A primeira coisa que eu fiz foi dar a casa para minha mãe para depois eu me organizar. Entendeu? Normalmente é ao contrário, as pessoas se organizam para organizar a casa. Uhum. Eu não organizei a casa para depois me Nossa, muito organizar. bonito. Parabéns pela É, atitude. E não tem o que falar, né? Imagine você ter a possibilidade de dar uma casa para sua mãe, tirar talvez de um aluguel ou de uma casa que ela não morava tão bem. sim, sim. Parabéns, né? Deus Não, mas abençoe. foi isso. Não só Por isso que fugir. você foi tão abençoado na sua Sim, vida por sim. Deus Não foi só sair do aluguel, né? Porque o aluguel naquela época pra gente não era barato, né? Pra quem recebia um salário mensal de pensão e ainda descontava, né? Porque minha mãe tinha plano de saúde, ainda tem até hoje, né? Que é o Pranserve dela. E, e, e não ter a casa própria, tudo. Então, acho que é isso, né? Você ter a sua casa própria, que você apaga hoje, você já fica devendo o próximo aluguel, entendeu? O aluguel é isso aí. Tem gente que fala assim, ó, eu vejo muito o Marçal falando, ó, às vezes é melhor você alugar e investir em tal lugar, tudo. Eu sou um pouco daquele negócio, não, eu prefiro financiar, em vez de pagar aluguel, eu financio e terminando de pagar aquele imóvel é meu. Entendeu? aí Já você vou, já vou aluga terminar, ele, já já aluga vai ele, já fazendo o vai pagamento fazendo, da entendeu? parcela Aí vai embora, e entendeu? dobra patrimônio. É isso aí, É é isso isso aí, aí. entendeu? Senão Parabéns, é você isso aí. faz o quê? Tem um imóvel grande, constrói em cima, aluga embaixo e deixa ele se pagando, entendeu? E aí vai, Legal. pô,
Eu tenho um amigo chamado Sérgio Mon, ele vive muito de permuta. Ele tem uns terrenos lá em Camboriú, em Itapema, aquela região de lá, Bombinhas, tudo. Tudo dele é permuta. Aí vai 4 apartamentos, as salas comerciais embaixo, tudo. Eu disse, rapaz, Aí ele vai pegando as unidades vai tudo no pegando unidade do local, trabalha local, na... vai, porque o Que terreno é legal. dele, a construtora vai lá e constrói 20, 30 andares, 5, 6 é dele, as lojas embaixo é dele, pronto. Ó, Popô, a nossa empresa, a gente atua aqui na região da Grande São Paulo. E o nosso foco principal é esse estudo de viabilidade entre terrenistas, parceiros e Sim, sim. incorporadores. Então, a gente faz essa transação entre o terrenista, o incorporador, faz o estudo de viabilidade, aprova na prefeitura, registra cartório. Então, a nossa empresa, a Paulista Documentação, é que faz acontecer Bacana essa essa junção, transação. né? É isso. Não, mas se não fosse vocês para fazer toda essa burocracia de documentação, nada existiria. Até pra você comprar qualquer tipo de imóvel, se você não tiver uma segurança de de uma corretora, tipo uma corretora, não sei se é assim que vocês falam o Uhum, nome, né? uhum. Para que te dê toda essa estabilidade, que você fique tranquilo na hora da documentação, que só ir lá e assinar, isso é perfeito, né? Agora, quando você compra imóvel à toa, vai lá e já bota o dinheiro e acabou e já é meu, não. Vai lá na Hoje, documentação. é isso, a nossa expertise, eu trabalhei 15 anos em registro de imóveis e, olha lá, tem um livro, né? Tem dois livros escritos sobre a matéria, né? Esse daqui é o Registro de Imóveis e a Proteção da Propriedade. Eu falo um pouquinho da minha bibliografia, falo temas sobre incorporação imobiliária, uso capião, retificação diária, entre outros temas. E eu trabalhei 15 anos em registro de imóveis. Hoje, há 8 anos, eu tenho uma empresa que é sediada em Cotia, e eu abri mais uma filial aqui em Barueri, ali no prédio do Brascan, onde eu faço atendimento não só de incorporadores, loteadores, como de pessoas físicas que pretendem regularizar a construção, tirar a CND da obra, fazer desmembramento, uma para poder vender, ou para levantar capital, ou até mesmo só para deixar regularizado, né? Você já tentou ir para Santa Catarina? Eu já fiz 2 serviços em Santa Pra Catarina, ali, ó, você vai ali em Itapema, Itapema, né? Porto Belo, Bombinha, Camboriú. É como se a cidade tivesse está sendo construída hoje. É muita construção civil. É muito, né? A mão de obra, você ter ideia, a mão de obra lá, o pessoal fica mendigando os construtores, ficam mendigando ajudante de pedreiro, só para você ter ideia. Olha só. Um salário de ajudante de pedreiro é de 4 a 5 mil reais. Entendeu? Já aqui no Brasil você vê um salário mínimo de um pedreiro, ajudante, não é pedreiro não, Ajudante hoje, dois ajudante mil reais, pedreiro, né? lá é de 4 a 5 mil 4 a 5 reais mil. e o pedreiro ganha de 8 a 12 mil reais. Olha só. É. É, Lá a é. região lá tá muito boa, Aí né? eu sempre falo, ó, quer ir para lá? Vai. Custo de vida é alto? É. Mas se você for com 3, 4 pessoas, de alugar uma casa e dividir os quartos lá e dividir os custos, fica barato, dá para juntar o dinheiro. Eu conheço muita gente de Belém do Pará que foi para lá trabalhar de ajudante de pedreiro e tem 3, 4 casas em Belém. Olha aí. Aí Dois, constrói um 3 anos lá, patrimônio na terra constrói dele, patrimônio na onde... atender. Daqui os 2 anos eu quero parar, eu quero ter uns 4, 5 casas lá e viver só de aluguel. Legal. Ó, já fica a dica para a equipe da Paulista Documentação. Vamos atuar mais forte naquela região. É uma região que realmente o investimento imobiliário tá explodindo. É uma região muito próspera mesmo. Um É amigo isso meu aí. tá com um apartamento lá, falou, pô, eu tô com um apartamento para te vender. Se você quiser pagar agora, eu faço para você por 700 mil. Daqui um ano, se você não, se você quiser vender, eu compro na sua mão por 1.200.000. Olha aí. A gente faz um documento, faz tudo. Eu te dou aqui, ó, 700 mil. Daqui um ano, você vendendo, eu compro na sua mão por 1.200.000. Legal. Ô, Popó, e qual foi o momento que você percebeu que o boxe era o seu rumo, era aonde você realmente tinha que caminhar, se você teve apoio da família, dos amigos? Qual foi o momento? Ó, o apoio que eu muito tive foi dos meus amigos, né? De olhar para mim e falar, pô, você é diferenciado. Olha o que você faz nesse treino. Isso com 12, 13 anos, não era. E eu escrevia no meu, eu tinha mania de escrever no meu caderno, Popó, campeão mundial, e treinava meu autógrafo, né? Tá aí Treinava o meu pensamento autógrafo, positivo, hein? né? Desde novo, Treinava 12 meu anos, ele já autógrafo, tinha fazia. inteligência emocional com pensamento positivo. Ontem mesmo eu dei uma palavra, isso lá no microfone, e falava que as pessoas que mais me incentivou foram as pessoas da escola, da minha academia, que falavam assim, cara, olha o que você fez, olha o treinamento de hoje.
com essa luva grande, olha o que você conseguiu derrubar, olha a mão que você coloca embaixo, olha esse direto que você dá, aquilo tudo. E as pessoas me incentivando cada dia mais, mesmo se indo para casa, não tem nada o que comer, treinando descalço, que eu não tinha um tênis para comprar, não tinha um tênis adequado para treinar descalço. Muitas vezes fingia que estava com a mão machucada para ir para o hospital, para enfaixar a mão, para ficar com a batata atadura, porque não tinha dinheiro para comprar, tudo isso. Mas as pessoas conseguiam me motivar. Quantas e quantas vezes eu calço 40, eu tinha que treinar ou correr com tênis 42 ou até tênis emprestado, porque eu não tinha tênis para correr, as pessoas emprestavam ou davam. E isso aí não me desmotivou, só me incentivou e falou, e eu sempre falei para mim, ó, isso é fichinha, tem gente que tá passando coisa pior do que eu aí e tá sobrevivendo, então dá pra gente virar o jogo, vamos virar essa. Verdade. Isso é o poder da autorresponsabilidade. Sim, sim, Ele é responsável pela vida dele, pelo interesse dele, ele correu atrás e conseguiu conquistar toda uma carreira de campeão mundial várias vezes. sim. Melhor lutador que eu já vi lutando boxe. Agora eu tô praticando boxe, então eu acompanho as lutas dele em vídeo, então Tá com não um tem bom nem o que professor falar. também, o Cris É, o Cris, Maremoto, mega professor. O Cris é um menino que faz a É, didática boa do boxe. com certeza. É isso aí. O... Qual foi a luta mais difícil da sua carreira e o que ela te ensinou? Olha, todas as lutas, muita gente faz essa pergunta pra mim. Qual a luta mais difícil da sua carreira? Todas as lutas são difíceis, porque só em você treinar, a preparação para você chegar a uma luta, o atleta de alto rendimento, ela é muito pesada, ela é muito desgastante, você tem que trocar soco toda semana, você tem que correr todo dia, você tem que treinar boxe todos os dias. É um esporte de contato, e o contato maior é a cabeça. Você tem ideia, saco que é saco de boxe, tem uma época que a gente tem que trocar. Imagine cabeça apanhando a vida toda. Então você tem que ter muito cuidado. Proteção, que é o protetor de cabeça, é muito importante no treinamento. A luva adequada, luva grande, 16, 18 onças, luva que não foi usada, luva que só é usada para trocar, para fazer sparring, para trocar soco. Você não pode pegar a mesma luva que você bate em saco e que você vai trocar porrada com o seu adversário na, na academia, entendeu? Você tem que ter a luva específica. É por conta da espuma, alguma... Não, é porque é o seguinte, quando você bate em saco e bate na mão do professor, a luva ela vai ficar seca, ela vai amaciar. E você não tem um porquê com essa mesma luva, com a luva maciada, quase o osso da sua mão, você tá brincando de fazer trocar porrada com trocar o outro. porrada com a Então é luva? melhor você ter só a luva para fazer o sparring e a luva para você treinar. Entendeu? É muito difícil, foi muito difícil, mas quando você acredita, quando você vai atrás dos objetivos, aquela coisa toda, graças a Deus eu tive muito foco, assim, em termos de disciplina, tudo, nunca bebi, nunca, se eu fiquei bêbado, 50 anos agora que eu vou fazer em setembro, se eu fiquei bêbado 3 vezes foi muito. Né? Legal. Então, Essa é a vida de um atleta, hein? É não isso aí, bebo, não parabéns. fumo, tudo. A última vez que eu fiquei bêbado, uns 3 anos atrás, foi com 3 dosezinhas de 43, entendeu? Um licor. Eu tô zero de bebida. Isso aí, parabéns. É, como você treinava a sua mente para enfrentar tanta pressão? Chegava nas lutas lá, daí vamos dar o exemplo do Da Bambam, que eu tenho Bambesta, né? certeza que você já foi para a luta confiante e queria ganhar, mas teve muita pressão da mídia, dele. Como que você enfrenta isso com a inteligência Olha, emocional? pressão de mídia eu nunca tive, assim. Mas foi o único cara que conseguiu entrar na minha cabeça e mexer com o meu emocional. Porque eu nunca tive adversários que mentisse. Eu nunca tive adversário que tivesse mídia para mentir da forma que ele mentiu. Ele falou que quando eu era político, tinha um monte de político lá na Bahia que falou que eu fiz um monte de coisa errada, né? Eu nunca fiz nada de errado na política. Tanto que eu não voltei por isso. Se eu fizesse coisa errada, eu voltava. Uhum, Mas quando eu fiz coisa certa, a gente não volta. não volta. Aí ele falou que eu tinha vários direct que mandava para ele de um monte de mulher no Brasil todo, que eu fazia um monte de coisa. E coisas mentiras, entendeu? Mentira também no dia que a gente acabou a luta, eu dei um pau nele, a gente foi no vestiário, a mulher dele pede para entrar no vestiário para pedir desculpa, a gente deixa ela entrar, pede para ele entrar, a gente deixa ele entrar.
Daqui a pouco ele tá fazendo um vídeo dizendo que tá tudo bem, aquilo tudo, que agora a gente somos amigos, aquele negócio todo. Aí depois a mulher dele vai mentir dizendo que é a gente que chamou ele pra pedir desculpa, entendeu? Nossa. É, umas coisas loucas, assim. Aí ele realmente, se eu tivesse aqui hoje, certeza que esse podcast não existia, que eu quebrava ele na porrada aqui. Ele Então chegasse tá aqui, assim, você já ia acabou, parar tudo, você acabou, ia pegar pode, ele. certeza que acabava aqui. Depois da luta, vocês não se encontraram num Não, restaurante, ele acha que nada. ele foge, porque já teve lugar que eu estava e falaram, ó, o Bambam tá aí. Eu disse, ah, agora eu pego ele. Ah, Daqui a pouco ele sumiu. ó, Ele se o sabe que eu vou Popó pegar tá ele. em São Paulo, o Bambam deve estar do outro lado do país. Ele não passa perto, hein? Só pra você ter ideia, eu tenho um vídeo no meu celular guardado, ele falando assim, ó, se um dia a gente estiver na rua, a gente vai sair na mão. Tá guardado aqui. Quando eu pegar ele, quebrar ele na porrada, ele for me processar e tudo. Isso aqui é legítima defesa, mano. Você falou que me agrediu. Ameaçou. Eu tô aqui só me defendendo, porque eu tenho prova que você falou que a gente ia sair na porrada. Então, melhor bater do que apanhar, né? Você sabia que o boxe é bíblico, né? É bíblico? É melhor Olha aí. dar do que receber. Olha, Melhor dar que pau. receber. Boa. Porrada, pra tu quanto é lado. Ele vai Ó, ser tá o doido. código aqui, É, hein? pega o Ó, código vamos aí. falar, essa vai pro Pablo Marçal. Pau. Vamos lá, ó o código Pega pra o você código. fazer a luta com o Popó. Qual é o código? É melhor dar do que ser pau, meu irmão. Porrada, meu irmão. Então, tanto que o boxe eu já falei que é um esporte bíblico. Dá. Ó, Marçal, se prepara. O Popó já falou pra mim que, ó, a luta Não adianta ele se não preparar, adianta. ele vai apanhar do mesmo jeito. É Vai isso apanhar. aí, ó. Quando o lutador luta com um cara que não luta, ele só vai apanhar. Ele vai treinar pra não fazer feio. Mas certeza absoluta que ele vai apanhar igual o Duda amanhã. O Duda ele só treinou pra não apanhar tanto, né? Pra tentar fazer alguma coisa, mas que ele vai apanhar amanhã, ele vai. Porque eu me preparei pra bater. Legal. E aonde vai ser essa luta A amanhã? luta vai ser no Vibra, No Vibra? que antigamente era o Credit Carroll. Quando eu lutei lá em 2002, era Credit Carroll, né? E agora lutei contra Bambam lá no Vibra. Uhum. E agora vai ser de novo. Amanhã, a partir das 6 da tarde, a gente vai estar lá. Pessoal, infelizmente, os ingressos acabaram todos. Aí, coisa boa, é isso aí. Mesas que ficam ali em Imagine. volta ali, Uhum. tudo, né? Tem, acho que só algumas arquibancadas, algum lote, assim, vendendo tudo, mas é muito bom. O pessoal gosta, vai ter Daniel Rocha lutando, MC Livinho, muita gente, MC lutando. Minha esposa tá lutando com a Inaí, que é a esposa do Felipe Franco. Nossa. Tem a Dani Ramos, que é Danila Ramos, que é campeã mundial também, que vai lutar também. Nossa, O então card vai tá ter bom. luta de qualidade Não, lá. a card vai tá Ah, bom. o Pablo Marçal tem que ir lá aprender como funcionam essas lutas, hein? Não, ele não pode ir, não, porque senão Não ele aprende pode? rápido. Aprende Vai querer rápido, fazer é? melhor que a gente, não, não. Ai, Ele pega verdade. logo o código. Ele Não, pega o não, código. deixa ele. Mas você já ensinou o código, ó. Eita. É, é isso aí. O que separa um bom atleta de um campeão mundial? Pois é, acho que a humildade acima de tudo, é o que prevalece em qualquer tipo de, não só o esporte, né? Na nossa vida. Graças a Deus, Deus me preparou de uma maneira tão grande. Deus falou assim, ó, rapaz, você vai ser o campeão. Só que você não vai ser só o campeão dentro do ringue. Eu quero que você seja referência também para essa garotada. Eu quero que você, mesmo você saindo, mesmo você dormindo no chão até os 23 anos, passando fome, passando tudo, mas eu não quero que você passe miséria para ninguém. Eu quero que você passe esperança para as pessoas. Se você conseguiu saindo de lá, você é esperança para qualquer pessoa, também pode conseguir. Isso é querer, isso é ir em busca da oportunidade. Eu vejo já várias palestras, assim, até em presídio, tudo, e muitos, a sociedade não dá oportunidade. Que dá oportunidade, pô, ninguém vai te dar oportunidade, não. Você que tem que se lidar, você tem que se dar a sua oportunidade. Pega uma flanela, vai pra rua, vai varrer carro, vai varrer na rua, pega ali, vai ser ajudante de pedreiro, vai fazer alguma coisa, é você. Não é as pessoas que vão te dar, as coisas estão ali. Vai lá e constrói. Deus fala assim, faça a sua parte. Ele não fala assim, eu vou fazer a sua parte e vou te ajudar. Deus fala assim, faça a sua parte que eu te ajudarei. Ele não fala assim, ó, eu vou fazer a sua parte e vou te ajudar. Ele não fala isso. É bíblico. Ele fala assim, faça a sua parte. E as pessoas ficam esperando. Cair do Então, céu, né? não vai. Cair do céu. Não vai. Até, Popó, eu iniciei minha carreira no ramo imobiliário, eu tinha 14 anos. Aí com 14 anos eu entrei no cartório como office boy. Então, ali que eu fui criando habilidade, expertise, mesmo como boy, conhecendo pessoas,
E começamos a trabalhar no processo de liberação de títulos. Chegou o momento que eu já estava qualificando títulos de incorporação, escrituras, inventários, capião. Aí tive a oportunidade de fazer a faculdade de Direito, fiz uma pós-graduação em Direito Público.